O Keisuke queria fazer a sua estreia no ensino médio do zero. Mudou o visual, treinou, malhou para ser alguém diferente. Foi para outra escola justamente para não encontrar ninguém relacionado ao fundamental. Mas para sua surpresa, uma garota que estudou com ele também está lá. E fez a estreia dela também. E para piorar ainda mais, não só essa mina tá nessa escola, como também tá lá a garota que no passado o humilhou na frente das amigas, chamando ele de nojento. O Keisuke ainda não acreditava que a mesma garota que estudou com ele, aquela por quem ele tinha uma queda e que falou mal dele pelas costas para as amigas, está na sua frente agora. Ele treme, sente enjoo ao ver a garota. Ela é a causa de ele ter dificuldades com as garotas, mas ele não tinha visto nenhuma Takagaki Risa na lista de turma. Nesse momento, uma garota chama por Hebikawa. O Keisuke fica confuso. Hebikawa? A garota, preocupada, se aproxima dele, perguntando se está bem, já que tá pálida. Notando que a garota ao lado dela é amiga, como o aluno não tá bem, ela aconselha a amiga a ser gentil e levá-la à enfermaria. A Hebikawa fica atrás do garoto, encostando a mão no braço dele, desejando que melhore logo. Nesse instante, o Keisuke treme. Esse olhar, a voz, o laço dela. Ele sabe, não tem como enganar. É a mesma garota que ele conhecia. O coração não parava de bater de desespero. Isso é péssimo. A vida dele no ensino médio, ele pensa que tá acabado. Kusunoki, preocupada, fala pra ir à enfermaria. Se ele não conseguir andar, diz que pode carregá-lo nas costas. Mas dando um susto nela, o Keisuke grita que não vai deixar as coisas assim. De jeito nenhum vai deixar alguém como ela acabar com a sua vida. O Keisuke vira na direção da Kusunoki, dizendo: certo, né, Kusunoki? Coitada da garota, não entendeu foi nada, só concordou com o maluco. Confusa, ela não sabia se ele estava bem ou não. Pergunta se melhorou. O Keisuke responde que nunca se sentiu tão bem, nada com o que se preocupar, pensando que consegue, só tem que agir com precaução, só ficar longe daquela garota e viver normalmente. Ele fez de tudo para ter essa vida tranquila no ensino médio, ninguém vai tirar isso dele, não importa o que. Na sala de aula, o Keisuke estava guardando as coisas na mochila para ir para casa quando a Kusunoki o surpreende perguntando se ele queria voltar para casa junto com ela. Não, essa não tem noção do perigo, porque os caras escutaram esse convite da garota. O Keisuke queria recusar educadamente, dizendo que tinha algo pra fazer na escola, mas a mina disse que tudo bem, ela vai esperar por ele. Os figurantes chegam dizendo que o Keisuke tá se divertindo. Um deles agarra o Keisuke dizendo que tá se dando muito bem com a Kusunoki ultimamente. Não me diga que estão namorando. O Keisuke queria de alguma forma sair dessa situação. Esses caras estão no topo da cadeia alimentar da sala. Se ele virar um alvo, vai estar ferrado. Em pânico, sai correndo da sala avisando que não tem nenhuma afiliação com essa mulher. Os garotos dão um sorrisinho malicioso, dizendo que é uma pena que ele teve que ir tão cedo, e convida a Kusunoki para ir com eles. Indo para casa, o Keisuke pensa que hoje não foi o seu dia, deve ser o dia de azar dele. Recusou a Kusunoki, mas no fundo queria ir para casa junto com ela. Inesperadamente, a garota chega por trás, o assustando, chamando por ele. Confuso, o Keisuke pergunta por que ela tá ali, e ainda por cima, cheia de suor. Ela responde que viu ele e correu para alcançá-lo. Ainda ofegante após a corrida, disse que queria ir para casa junto com ele, mas ao ver a reação do garoto, pergunta se talvez ele não queira. Com a mão no rosto, o Keisuke responde que não é que ele não queira, mas já que ela não tá entendendo a situação, resolve explicar. Mesmo que os dois sejam amigos, pessoas do sexo oposto normalmente não vão pra casa juntos. A Kusunoki fica chocada, ela não sabia disso. E só pra complementar, o Keisuke grita que também não almoçam juntos durante o intervalo. Ela é muito ingênua, nem parece que ela tá no ensino médio. Ela se pergunta, por que será? Corado, Keisuke fala que algumas pessoas podem entender errado. Ela ainda continua não entendendo, mas enfim, o Keisuke pede pra ela não falar tanto com ele na sala de aula. Até esse ponto, ele pensa que ela é capaz de entender, mas a Kusunoki fala que se for assim, não vai ter a chance de falar com ele. Foi ele mesmo quem disse pra ela conversar com mais pessoas. A Kusunoki pensa no que poderia fazer, então teve uma ideia, ligar para o Keisuke toda noite para conversarem. Poderia ser uma ligação curta. O garoto já estava confuso. Ligar? Todo dia? Um monte de pensamentos sem sentido. Se isso seria permitido ou não. O cara basicamente é um completo estranho. Kusunoki, vendo que ele não falava nada, pergunta se tá tudo bem. No fim, a Kusunoki conseguiu o que queria. Keisuke é fraco quando a pessoa insiste tanto. Diz que só se for 2 vezes na semana. Isso deixa a garota muito feliz. Feliz por finalmente ter o número de alguém nos contatos. Ansiosa para ligar, a Kusunoki pergunta se podia ligar esta noite. Nessa altura, o Keisuke desistiu. Suspira e aceita que ela ligue mais tarde, mas com uma condição. Não vai ser ela quem liga, é ele quem vai ligar para ela. Isso para se preparar mentalmente. E foi assim que aconteceu. O Keisuke na sua cama pensa que não adianta. Não consegue negar um pedido da Kusunoki com aquele sorriso. Mas o que vão conversar? Ele não sabe. E nunca conversou assim com as garotas antes. Decidiram terminar em 10 minutos. Até coloca um timer no relógio. Assim que digita, ele liga pra garota. Rapidamente a Kusunoki atende. O Keisuke se desculpa por ter demorado. Ela responde que tá tudo bem e agradece por ele ter ligado.
E a conversa para por aí. O Keisuke fica desesperado. Precisa dizer alguma coisa. Então levanta um tópico sobre o clima, comentando que tá bem mais frio que ontem. A Kusunoki concorda. Pra manter a conversa, o Keisuke revela que não gosta do frio e pergunta se ela também. Kusunoki responde que não se importa tanto assim, e pausa novamente. Isso é bastante constrangedor. Em seus pensamentos, o Keisuke pede pra ela falar alguma coisa. Ainda faltam 5 minutos. Qualquer assunto bobo serviria. De novo, ele toma a iniciativa, perguntando sobre os hobbies dela. A Kusunoki conta que gosta de mangás e animes. Isso deixa o garoto bem surpreso. Os dois têm os mesmos hobbies. E quando ele pergunta se tinha alguma obra que ela realmente gosta, a mina começa a falar tanto que ele não conseguia mais acompanhar. O Keisuke fica chocado. Ela, na verdade, sabe conversar quando é um assunto que a interessa. Literalmente a definição de uma otaku, ele pensa. A Kusunoki, entusiasmada, pergunta qual mangá ele gosta, lembrando da época que lia mangá o dia inteiro. O Keisuke conta que gosta de um chamado Nova. Kusunoki não acredita. Ela ama essa obra também. Leu todos os volumes. A conversa finalmente estava fluindo. Quando o timer toca, a Kusunoki, curiosa, pergunta que barulho foi esse. O Keisuke não conta a verdade, respondendo que não era nada. E continua a conversa perguntando se ela ouviu os rumores de que vai lançar a parte 3 no ano que vem. E assim, os dois ficaram até as altas horas da noite conversando. 1h30 de conversa. O Keisuke ainda não acreditava que conseguiu fazer isso. Os dois tinham tantas coisas ainda pra falar, pensando que por mais que tenha mudado por fora, por dentro, ele continua sendo otaku tanto quanto antes. Percebendo que a Kusunoki chegou na sala, o Keisuke olha pra ela, mas nota que a garota tá deprimida. Isso choca ele. Até ontem, ela tava muito feliz, se perguntando o que aconteceu. Ele balança a cabeça e pensa que deveria ignorar. Na escola, precisa manter uma certa distância da garota, mas observando o estado dela a todo momento, a curiosidade fala mais alta. Na saída, ele a chama. Pensativo, não sabia o que dizer. Gagueja falando que ela parecia estar pra baixo hoje. Isso é bem constrangedor, ele pensa. Foi ele quem disse pra ela não falar com ele na escola. Kusunoki fala que ele foi gentil o suficiente pra ligar pra ela, mas que ela não deixou ele falar. Pede desculpas. O garoto fica surpreso. O motivo de ela estar pra baixo hoje era por causa disso? O Keisuke fala que tá tudo bem. Os dois estavam apenas praticando como conversar. Fala pra ela não se sentir culpada. Kusunoki, ainda chateada, se lamenta por ter continuado a falar. Ela é a pior, desprezível. Vendo a garota arrasada e se autocriticando, o Keisuke diz que ela não tinha nada pelo que se desculpar. De qualquer forma, fala que conversar com ela foi bem divertido. Kusunoki levanta a cabeça quando os dois colegas de classe chegam, convidando o Keisuke para o karaokê. Um deles, curioso, pede pra contar qual é a relação dos dois. Sem responder, o Keisuke fala que vai embora, mandando ela se apressar e ir pra casa. Lendo seus lábios, a Kusunoki vai como ele pediu. Enquanto isso, sempre tem um cara irritante com ciúminho, chorando que o Keisuke tá tão próximo da Kusunoki que poderia até estar namorando. Mas antes de sair, pra complicar ainda mais o lado do garoto, a Kusunoki fala que a noite passada foi muito divertido pra ela. Olha que ela me fala, falando que vai vê-lo mais tarde. E aí sobra pra quem? Pro garoto. Se ferrou, Keisuke. Agora vai ter que explicar pros dois caras que estão do seu lado. Tudo isso é culpa da Kusunoki. O cara tá ali, enchendo o saco toda hora do Keisuke na sala, perguntando se os dois não estão fazendo aquilo. Ainda mais depois que a mina falou que a noite passada foi muito divertida. Qualquer um com mente suja ia pensar nisso. Os dois não acreditavam que o Keisuke não tá namorando a garota, mesmo depois dele ter negado tudo. Afinal, ele é o único que ela chama pelo primeiro nome, e o Keisuke sempre é todo amigável com ela. Faz sentido os dois duvidarem. O Keisuke conta que ele e a Kusunoki estudaram juntos no fundamental. Os dois se conheceram um pouco naquela época. Só isso. O garoto que ouviu isso fica surpreso, com inveja que os dois já se conheciam antes. Pede detalhes. Aposta que Kusunoki era muito linda nessa época também. Já que explicou o motivo deles serem estranhamente próximos, pede para não tocarem mais nesse assunto. Mas quando ia sair, o garoto fala que quer conhecer a Kusunoki melhor, pedindo que arranje um momento para almoçarem juntos. Keisuke nega rapidamente. Simplesmente não consegue imaginar isso. A Kusunoki não tem habilidades sociais, enquanto o Hareno é barulhento demais. Mas espera aí. Se ela e o Hareno se darem bem, isso significa que não vai mais precisar ser amigo da Kusunoki. Menos um obstáculo para ter a vida pacífica no ensino médio que tanto deseja. Enquanto pensava sobre isso, acaba se esbarrando em uma garota. É a Hibikawa. O garoto fica em pânico imediatamente. Mal conseguia escutar a mina. Já tava passando mal só de ver a cara dela. Nesse momento, para a felicidade ou não do Keisuke, o cara chega gritando para ele não fugir. Vendo o colega caído no chão, pergunta o que aconteceu. A Hibikawa conta que ele começou a passar mal do nada. O garoto preocupado socorre o Keisuke, pedindo para o outro segurar o caderno dele. Vendo os dois socorrerem o garoto, a Hibikawa fica impressionada com os amigos confiáveis que ele tem, pedindo para cuidar bem da saúde dele. Suzuki-kun,
Pronto, ela já sabe o nome do cara agora. E o amigo, sem consideração nenhuma, com o estado do Keisuke, fica sacudindo ele pra lá e pra cá, perguntando se ele também é amigo da Hebikawa. O Keisuke, ainda passando mal, nega, dizendo que não conhece nada daquela garota. O outro cara pergunta se ele sabe quem é aquela garota. O Hareno, todo orgulhoso, fala que sabe todos os detalhes sobre as garotas fofas do seu ano. A garota ali é a Hebikawa, da turma B, e de acordo com os rumores, ela é a segunda mais fofa do ano, porque a primeira é a Kusunoki. Empolgado, o garoto fala que agora ele entende, né? É inacreditável ver ele e a Kusunoki sendo amigos. Implora para que dê uma chance a ele de conhecer ela. Após tantas insistências, o Keisuke aceita em ajudá-lo, mas primeiro vai perguntar para Kusunoki. O Keisuke pensa que ela vai ficar toda animada com certeza, mas não era essa a resposta que estava esperando. A Kusunoki fala que não quer, recusou logo de cara. Pergunta se era só isso que ele queria conversar, fazendo um beiço. O Keisuke, ainda não desistindo, pede para ela ver isso como um treino de conversação. A Kusunoki pergunta se for para almoço, se vai ser só os dois e o Hareno. O Keisuke conta que vai ter mais um. O Tsuji, o amigo do Hareno, percebendo, pergunta se ela fica nervosa quando está perto de muitas pessoas. Então, já que é assim, fala que ele e o Tsuji não vão. Tenho certeza que ela vai se dar muito bem com o Hareno. Ele seria um amigo muito melhor para ela do que ele. Ouvindo isso, a Kusunoki fala que não é verdade. Se ela e o Hareno vão comer juntos, ela quer que ele também esteja lá. Se não, ela não vai. Quanto mais gente é melhor pra diversão, né? Keisuke pergunta se algo aconteceu, se ela tá com raiva dele. A garota pede desculpas, diz que vai dormir agora e encerra a ligação. Uma ligação que durou só 15 minutos. E ainda eram 8 horas da noite. Conta outra. A mina nem sabe mentir. O Keisuke fica se perguntando se a chateou de alguma forma ou se falou algo que não deveria. É o dia do almoço em grupo. Enquanto o Hareno tá todo bobo de felicidade, a Kusunoki tá toda emburrada. Não falou uma palavra até agora. Tocando no assunto, o cara pergunta só pra confirmar se ela estudou na mesma escola que o Keisuke. Ela não esperava por essa pergunta. Sem saber o que responder, o Keisuke responde por ela, contando que estavam em classes diferentes e só começaram a conversar no ensino médio. O Hareno fica aliviado ao ouvir isso. Fala que quer ser amigo da Kusunoki e pede o contato dela sem perder tempo. Os dois ali sentados esperavam alguma resposta da Kusunoki, mas ela não respondeu nada. Silêncio total. Sem jeito, o Hareno pede pra ignorar e esqueceu o que acabou de pedir. Pra ajudar o garoto desesperado, o Keisuke fala pra ela que tá tudo bem, dá o contato dela. Acho que os dois vão ser bons amigos. Depois que conheceu o Hareno, vai perceber que ele é um cara sério e legal. Nesse caso, ela acaba aceitando. Quando ia pegar o celular, o Hareno percebe que não tá com ele. O Keisuke fala que provavelmente tá na sala. Depois o garoto agradece profundamente ao Keisuke pelo que fez no almoço. Nunca imaginou que conseguiria o contato da Kusunoki. O Keisuke pensa que ele tá realmente animado, mas o fato de ele estar assim significa que realmente gosta da Kusunoki. Ele tá experienciando as maravilhas da juventude. Mas antes de voltar pra sala, o garoto tem mais um pedido. Quer que ele pergunte pra Kusunoki se podia almoçar junto com ela. Covarde! Na sala, o Keisuke olha pra garota, acenando pra ela. Ela olha de volta e faz um beijo, dando um suspiro enquanto guarda as coisas na mochila. Ela tá ignorando. O Keisuke fica em choque. Ela tá chateada? Por que exatamente? Eles perguntam. Por que será, né, seu burro? Desde a ligação de ontem e hoje durante o almoço, ela tá agindo estranho. Ele pensa que deveria se recompor. Se ela tá brava ou não, não é da sua conta. Mas vai lá mesmo assim. Não consegue se segurar. Vai perguntar diretamente pra ela por que tá o ignorando. Ignorando a pergunta, a Kusunoki nervosa pergunta se os dois podem conversar ali, já que foi o próprio Keisuke quem pediu pra não falar com ele na escola. Nisso, ele não tem como discordar. Ainda desanimada, a Kusunoki vira. Ela sabia. Pergunta se ele a odeia. O Keisuke fica confuso com a pergunta, mas ela sabe. Dá pra ver como ele a tem empurrado para os outros amigos. Ela sabe que ele quer parar de ser amigo dela, e é exatamente assim que parece. O Keisuke não conseguiu negar, porque ela não tá errada. Mesmo que tenha visto que ela tava em situação parecida com a dele, ele tava tão obcecado em pensar só em si mesmo que acabou tratando a Kusunoki como se ela não valesse nada. Nesse momento, ele se lembra da época do fundamental, quando foi deixado de lado pelos colegas. Ninguém queria fazer dupla com ele, mas um cara se juntou ao Keisuke. Quando ele agradeceu o garoto pela gentileza, o cara avisou pra não interpretar errado. O Keisuke foi o único que restou, e como líder do comitê da turma, ele decidiu ser gentil. Só isso. Naquele instante, doeu ouvir aquilo, e mesmo sabendo dessa dor, tá fazendo o mesmo com a Kusunoki. Percebendo o que fez, o Keisuke abaixa a cabeça e pede desculpas. A Kusunoki se senta, quanto que não é muito boa em conversar com os garotos. No fundamental, ela revela que sofreu bullying. Desde então, pra ela, os garotos têm sido assustadores. Surpreso com essa revelação, o Keisuke aponta pra si mesmo, falando que ele é um garoto. Ela não te vê como garoto, muito menos como homem. Agitada, a Kusunoki fala que ele é uma exceção. Ele costumava estar na biblioteca, assim como ela, e ainda estavam na mesma turma. Ela nunca imaginou que os dois fariam as suas estreias no ensino médio juntos assim. E além disso, tem vários pontos em comum.
quando tá com o Keisuke, se sente tranquila. Por isso, mesmo que queira ter mais amigos, diz que tá tudo bem se o Keisuke foi o único amigo homem dela. O Keisuke se senta do lado dela, fala que vai parar de se esforçar para encontrar outros amigos para ela. Enquanto isso, ouve os batimentos do próprio coração ficando cada vez mais alto. Lendo seus pensamentos, a Kusunoki fala que o coração dela tá batendo muito rápido. É a primeira vez que briga com um amigo. O Keisuke entende que a causa desse aceleramento pode ser isso também. Pode ser a primeira vez brigando com uma amiga mulher. Burro, 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 burro. Meu Deus. Agora eu lembrei por que eu dropei essa obra. Cara lerdo da porra. A Kusunoki pergunta ao Keisuke se podia conversar mais de agora em diante da escola. Ao ouvir um ok do Keisuke, ela sai toda feliz. O Keisuke pensa que não pode haver nenhum outro motivo para o coração estar batendo tão rápido assim. Vou parar por aqui. Se não, eu vou acabar me estressando com esse protagonista lerdo. Cara, sinceramente eu não lembrava que esse otaku era tão lerdo assim no começo. E sim, foi isso mesmo que vocês ouviram. Eu dropei esse mangá por enquanto. Eu não tô lendo mais por causa desse protagonista e por causa de outras coisas que me deixaram puto. Mas até que li bastante. Uns 40 capítulos, se eu não me engano. Até lá, a história tava bem interessante. Só depois que não me agradou muito. Eu não achei que valia a pena continuar porque tinha outras obras que eu tava interessado. Eram mais interessantes no momento. Quando não tiver mais nada para ler, o que é bem difícil, já que a minha lista tá cheio de mangás novos e capítulos de algumas obras que ainda não li. Aí sim, talvez eu volte com esse mangá. Como outro mangá que é super bonito, a arte dela é linda, mas o romance é enrolado pra caramba. Eu parei no capítulo 33. Eu não me aguentei naquela obra. Bom, e tá chegando o anime dessa obra. Por isso que eu resolvi fazer esse resumo aqui. Quero fazer um resumo pra vocês mais ou menos até onde eu parei de ler. Se vocês apoiam essa ideia e querem ver mais resumos desse mangá aqui no canal, eu vi que vocês comentaram bastante no outro vídeo. E, demorei só um pouquinho pra trazer esse resumo, a parte 2 dele. É que realmente eu não tava com vontade de fazer esse resumo não, cara. Eu tava tão puto com essa obra que não deu vontade. Então, pra ter os próximos capítulos, deixa bastante like pra me ajudar e me motivar a continuar com essa obra. Porque, olha, eu vou me estressar pra caramba narrando essa obra. Mas vai ter momentos bons e satisfatórios, como a Hibikawa se ferrando muito. E eu quero muito chegar nessa parte logo. Então é isso. Esse foi o resumo. Obrigado por me acompanharem até aqui. Fico por aqui e até o próximo vídeo.